Campanhas de RPG não são apenas sobre salvar o mundo ou derrotar vilões. São sobre pessoas, histórias individuais, cicatrizes, ambições, promessas quebradas. Mas como dar a cada jogador da sua campanha um arco pessoal sem transformar a campanha em 5 ou mais histórias separadas. Eu sou o Messanagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar como criar arcos profundos, emocionais e integrados à sua campanha. Esses arcos vão fortalecer a narrativa ao invés de destruí-las ou mesmo separá-las. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Todo arco pessoal dos personagens que estão jogando na sua mesa, eles começam com uma única pergunta. Quem sou eu? O que eu perdi? O que eu busco? O que me assombra? O que preciso provar? O que devo proteger? Ou mesmo, qual é o meu destino? Esse tipo de pergunta guia decisões, cenas e conflitos dentro da sua campanha de RPG. Você pode fazer esse tipo de pergunta na sua sessão 0. Assim você consegue dar uma integrada melhor. Você mostra aos personagens jogadores o que você quer que eles coloquem no BG, além da historinha deles, principalmente. Por exemplo, há uma clériga, ela serve uma divindade e pouco a pouco ela começa a perceber que a divindade dela parou de respondê-la. Ela faz uma reflexão e percebe que há uma pergunta no ar, uma pergunta na mente dela. Será que sou realmente digna da fé que sigo? Um exemplo aqui é quando Sasuke de Naruto ele se pergunta: o que significa vingança? Toda a jornada dele então nasce desse princípio, de que a vingança é o melhor caminho para ele. A pergunta emocional é o que conduz esse arco do jogador, se for feito dessa maneira. O maior erro que nós como mestres podemos cometer é tratar esse arco do jogador como uma espécie de spin-off, algo separado da campanha principal. Mas a solução para isso é bem simples: amarre esse arco do jogador à campanha principal, coloque alguns pontos de conexão ali, sabe, para fazer com que o jogador então ele comece realmente a se importar com a campanha, se importar com a história que você está narrando. Se o grupo de jogadores luta contra um determinado império, o arco de um dos personagens pode envolver o seguinte: um general cujo passado está relacionado diretamente ao jogador, um segredo do império ligado à origem do jogador, uma arma que realmente esse jogador precisa, mas que o vilão também quer. Um exemplo aqui, que o grupo então ele tem um bárbaro, e esse bárbaro busca vingança contra um determinado chefe tribal, talvez de uma tribo rival, assim, sabe? Esse líder então ele pode ter ascendido ao posto dele de líder realmente, após destruir a vila desse bárbaro. Um ato bem pesado, assim, sabe? Através de vários acordos entre esse chefe da tribo rival, ele é um dos capitães do vilão principal da campanha. Em Avatar: A Lenda de Aang, o arco do Zuko, ele se alinha à jornada global sobre guerras e nações em conflito. O segredo aqui é você usar os arcos pessoais para puxarem a campanha para frente, não ficar preso àquilo e fazer tipo uma espécie de spin-off. Os jogadores vão participar disso aqui agora. Outra coisa que você pode fazer é introduzir esses arcos pessoais dos jogadores em momentos chaves, não a qualquer hora. O arco pessoal, então, ele não surge tipo aleatoriamente assim, ó, ele tá aqui, o grupo tá aqui caminhando, de repente vamos pra cá. Não, cara, você então aproveita uns momentos chaves da campanha, aquele momento em que a campanha dá uma respirada, assim, sabe? Não durante um arco de um vilão, assim, sabe? O grupo está invadindo uma determinada dungeon e de repente, tipo, ali no meio, ali eles encontram uma carta, alguma coisa assim. Não, cara. Dá uma segurada, coloca ele em determinados momentos. Por exemplo, durante viagens o grupo conversa um pouco, o jogador então ele tem uma nuance, fala: pô, legal, cara, isso aqui se encaixou certinho com o meu BG. Após um combate extremamente difícil, assim, sabe? O grupo tá aqui, tal, lutou, matou o inimigo e de repente algo chama a atenção desse jogador ali, sabe? Olha que legal, isso aqui tá vinculado ao meu BG. Sonhos são uma parada muito legal pra você colocar também, fazer o jogador andar naquela linha, assim, sabe? Você sonhou com seu pai, você sonhou com a sua mãe. Pô, o que isso quer dizer? Obviamente um encontro com um NPC misterioso, assim, vem encapuzadão assim, fala pro grupo: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou quando o grupo está em um determinado local e esse local desperta algumas memórias para um dos jogadores, sabe? Tipo, você começa a vincular aquele local ao BG do jogador. Um exemplo aqui seria o seguinte: o grupo então está numa viagem noturna, né? Eles estão no meio da floresta e de repente a ranger do grupo escuta alguém cantando uma música que lembra quando a mãe dela cantava essa mesma música para ela. E essa música então ela vem de dentro da floresta. O grupo tá acampando aqui e vem de dentro da floresta. Nesse ponto o jogador fala: pô, será que eu tenho que ir lá ou não? Pode ser uma emboscada ou pode ser algo corriqueiro, assim, algo que vai remeter ao passado dele. Em The Witcher 3, alguns arcos pessoais surgem em meio a pausas na narrativa principal, como nas buscas envolvendo a Ciri ou mesmo a Triss. Se você aproveitar esses momentos certos, esses arcos vão se tornar muito mais naturais do que algo planejado ou mesmo imposto. Outra coisa que você pode usar também, quando você for criar esses arcos emocionais, é usar os NPCs. Se o jogador então ele coloca um determinado NPC no passado dele, você pode fazer com que esse NPC ele surja naquele momento ali e fale algo pro grupo, fale algo pro jogador, ou mesmo ele apareça como um inimigo, assim, sabe? Esses NPCs então eles são um combustível para esses arcos pessoais. Quando você for criar esses NPCs para as conexões com os jogadores, pense em alguns pontos. Primeiro, esse NPC ele conhece o passado do jogador? Esse NPC ele depende do jogador ou o jogador depende do NPC? Esse NPC traiu, amou, ensinou, perseguiu ou mesmo guarda segredos do jogador? Óbvio, você pode pôr muito mais perguntas, mas apenas com essas aqui você já consegue fazer com que o seu jogador já sinta algo diferente. Ele pode sentir nostalgia, culpa, medo, esperança, saudade. Usando esse NPC de forma correta, você vai fazer com que esse jogador sinta uma certa responsabilidade pelo destino
desse mesmo NPC. Um exemplo aqui, o grupo então está numa taverna, conversando, bebendo, seja o que for, e de repente a porta se abre. Entra nessa taverna um cara mais velho, um homem mais velho, 60, 70 verões, segurando um cajado, a barba mais comprida, assim, os olhos cansados, careca e tal. Ele vai então caminhando lentamente para a mesa do grupo, e lá o mago reconhece ele como seu antigo mentor. Só de olhar para esse antigo mentor, o mago percebe que esse homem ele está doente. Então esse mentor revela que o mago é a última esperança para impedir uma determinada magia proibida, algo que poderia destruir totalmente o mundo. Em God of War, então, a relação entre Kratos e o Atreus move todo o arco pessoal e ainda assim a campanha principal simultaneamente. Se você não jogou, jogue. É incrível o jogo, é muito foda mesmo. NPCs bem usados fazem o arco pessoal ganhar ainda mais vida para o jogador. Nenhum arco pessoal é o mesmo se ele não trouxer algumas mudanças para o seu jogador. O jogador ele tem que sentir algo quando você estiver desenvolvendo ou quando terminar esse mesmo arco. Esse arco então ele deve deixar marcas reais do jogador. Uma cicatriz, uma perda, um novo ideal, um inimigo mortal, um amor, uma maldição, uma bênção ou mesmo uma transformação. Sem as consequências então, não há realmente um arco, apenas uma cutscene. O jogador ele vai fazer algo, aquela cutscene, vamos chamar assim, e isso não vai mudar o jogador. O jogador ele tem que sentir algo quando esse arco estiver no começo, no meio e principalmente no fim. Um exemplo é que o ladino do grupo encontra um assassino de sua família e após um combate ferrenho, algo que faz os dois sangrarem muito, ele percebe que esse inimigo que ele perseguiu durante tanto tempo é apenas um peão dentro de um tabuleiro muito mais complexo. A motivação desse ladino muda de uma vingança para uma justiça, ele quer entender por que a família dele foi assassinada. Usando a Wanda da Marvel como um exemplo, você percebe que a mudança dela de quando ela aparece até o momento que ela surta no último filme do Doctor Strange. Os arcos delas a transformam profundamente, ela deixa de ser alguém mais sã para alguém totalmente maluca, né, se você entende. Os jogadores entenderem que eles escreverem uma história vai trazer uma consequência, seja ela boa ou ruim, traz muito mais profundidade ao personagem do jogador. Claro que quando a gente vai fazer o arco de um determinado jogador, é muito difícil realmente não fazer aquele jogador ser o protagonista, pelo menos naquele arco. Pode ser um jogador um pouco mais tímido, que tem um pouco mais de vergonha de falar, mas naquele ponto ele vai ser o personagem principal. Ele vai ser o líder, entre aspas, da campanha. Só que aí que tá, você tem que aprender a manter um certo equilíbrio. Nem todo jogador gosta de ficar meio que deixado de lado. Ele, pô, cara, tá acontecendo tudo aquilo ali, eu tô aqui, pô, chutando pedra, sabe? Tipo, chuta pedrinha assim, sabe? Então a ideia, por mais difícil que seja, é você não fazer sessões inteiras focadas em um único arco. Que nem eu falei, a gente sabe que é bem difícil não fazer isso. Porém, se você conseguir mesclar um pouquinho das histórias ali, vai ficar muito legal. Ao invés de fazer uma sessão completa no jogador X, você coloca alguns trechos curtos e você começa a espalhar pistas ao longo da história. Faz o grupo participar ativamente das escolhas, do combate, do passado ali, sabe? Você faz com que o jogador que esteja vivendo aquele arco talvez converse com o grupo pode dar algumas ideias sobre o que pode estar acontecendo. E claro, você cria desafios que envolvam todo mundo, não apenas aquele jogador. Como eu falei, é bem difícil fazer isso, mas no final é bem recompensador. Um exemplo aqui, o grupo invadiu um templo profanado, lutou contra algumas criaturas e resolveu alguns puzzles. Chegando no centro desse lugar, eles percebem então que para desbloquear um poder ancestral da feiticeira, o grupo então precisa ajudá-la numa espécie de ritual de proteção ali. Então talvez ela vai absorver aquela energia, ou ela vai tentar liberar aquela energia, e o grupo então deve ser responsável por protegê-la, assim, sabe? Criar um círculo ao redor dela, talvez algumas criaturas ataquem, ou simplesmente a energia deve ser dissipada, sabe? Algo assim, fica muito legal. Em Critical Role então, os arcos de cada jogador, de cada um dos personagens é pessoal, mas eles envolvem toda a equipe para ajudá-los a evoluir. Aqui, obviamente, a chave é a inclusão, é você usar todos os jogadores, é você ver o que cada um tem a oferecer e fazer com que eles ofereçam o que eles realmente têm a oferecer. Redundante, mas você entendeu. Cada arco pessoal, então, deve ter 3 momentos. O gatilho, que é algo que desperta aquele arco, é o encontro com o NPC, é o encontro dentro de uma ruína, é uma nota que chega, uma carta que os jogadores recebem. Um conflito onde realmente um conflito se desenvolve, seja uma discussão, seja um combate, seja encontrar algumas pistas que levem a algo. E obviamente a resolução. A resolução é quando o personagem realmente muda. Algo dentro dele ou faz crescer, ou faz ficar mais deprimido. É quando você coloca um ponto final no arco do jogador. O exemplo então é dividido em 3 partes. O guerreiro do grupo então, ele encontra um brasão queimado na sua antiga aldeia. Conflito, ele descobre que seu próprio irmão então, ele sobreviveu ao incêndio que consumiu o vilarejo dele. Porém, todavia, contudo, esse irmão dele agora trabalha para o vilão. Resolução, ele resolve salvar o irmão dele ao invés de matá-lo num combate intenso. Então, nesse exemplo você tem os 3, você tem o gatilho, o conflito e a resolução. O Sora, de Kingdom Hearts, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, eu amo Kingdom Hearts. Ele tem todos esses arcos, o gatilho, que é a perda das ilhas, o conflito, que é a busca pelos amigos, que é quando ele encontra o Donald e encontra o Pateta,
e a resolução, que é quando ele aceita e enfim ele encontra seus amigos um pouco antes do terceiro jogo. O conceito das 3 etapas deixa tudo claro e muito emocional para os jogadores. O mais legal de você trabalhar num arco pessoal dos jogadores é mostrar para eles que esse arco vai fazer eles evoluírem, concorda? Porém, se esse arco então não trouxer escolhas difíceis ao jogador, talvez fique meio incompleto, assim, sabe? Talvez tenha que trazer um pouco de dor, vamos chamar assim, para o mesmo. Tudo na vida, seja no personagem de RPG, seja um personagem num filme ou personagem no anime, ou mesmo na vida real, precisa passar por dificuldades para evoluir. Todos nós já passamos por isso. Nós como pessoas e eles também vão crescer com determinados dilemas. Quando você for explorar esses arcos, traga algumas decisões difíceis, como perdoar ou não perdoar um inimigo, aceitar ou mesmo recusar um legado, matar ou poupar aquele mesmo inimigo, abandonar alguém, escolher o dever sobre o amor ou mesmo enfrentar o próprio passado. Vou usar um exemplo aqui para a gente debater um pouquinho sobre isso. O druida do grupo, então, ele encontra o espírito da mãe dele, seja preso em algum lugar ou mesmo surgiu ali para acabar ajudando-os. Porém, o druida ele deve ficar naquela corda bamba ali, sabe? Entre escolher libertá-la ou usar o espírito dela para ajudar o grupo. O jogador, então, aqui nesse ponto, ele tem duas escolhas realmente dolorosas. Ou ele salva a mãe ou ele salva o grupo. Em Horizon Zero Dawn, a Aloy, então, ela tem que decidir enfrentar a verdade sobre as suas origens ou não. Infelizmente, seja na vida real ou mesmo num jogo, sem dor, sem uma consequência, não há uma verdadeira transformação. Como eu falei, vai haver momentos que um jogador vai acabar se tornando o protagonista de toda a campanha, pelo menos naquele arco dele. Só que você não deixa o grupo meio que isolado ali, sabe? Você faz com que o grupo participe dessa parte, dessa jornada daquele personagem, para crescimento do mesmo. Os melhores arcos não são solitários, eles são coletivos. Faça o grupo então ajudar, opinar, sofrer junto, participar das cenas, ter um certo impacto e obviamente dividir a responsabilidade. Um exemplo aqui é que o paladino então ele acaba contraindo uma determinada maldição. Para salvar o paladino, o grupo então leva esse paladino a um determinado lugar, talvez um templo, ou uma ruína antiga que ele sabe que tem uma energia muito boa, que pode acabar ajudando ele. E lá então, para tirar essa maldição, o grupo é submetido ao ritual ao qual eles têm que encarar seus próprios medos. Em Final Fantasy X, que é um dos meus jogos favoritos também, eu tenho uma centena de jogos favoritos, se falar a verdade. Eu amo RPG de turnos. O arco da Yuna, no qual ela decide se tornar sacerdotisa, que vai resolver os problemas, papapá, não vou estragar nada aqui. Todo mundo ajuda ela nessa campanha, ajuda ela nesse caminho que ela tem que percorrer. Há realmente o sacrifício de cada um dos jogadores. Ele é emocional e há uma grande profundidade em toda a história do jogo. Se você não jogou, jogue. Aconselho você que gosta de RPG de turno porque é muito legal. Os arcos pessoais então, eles não crescem apenas o jogador, eles crescem o grupo. Eles vão começar a criar mais vínculos, eles vão começar a se ajudar mais. É tudo que você precisa para que eles evoluam como personagens. E claro, nenhum arco pessoal é o mesmo se ele não chegar realmente a um fim. Você não pode deixar pontas soltas no passado, então você tem que resolver tudo. Como eu falei, né? Quando o arco termina, então o jogador ele tem que sentir que algo nele mudou. Porém, você tem que mostrar que algo realmente mudou. Você tem que mostrar pro jogador que houve realmente uma mudança, seja no local, seja no jogador, seja no NPC. O grupo então, ao fim desse arco, ele celebra a jornada, se diverte, vão pra uma festa. Há uma entrega de um símbolo, talvez aquele jogador ele receba um item ancestral, ou mesmo ele receba um presente que era da mãe dele, assim, sabe? Tipo, talvez um colar, nada mágico, talvez, só um lembrete. Você deixa claro o impacto no jogador. E o jogador, obviamente, ele tem que te ajudar a mostrar que realmente houve um impacto no mesmo. Claramente, você tem que permitir ao jogador ele sentir a vitória, ou mesmo a dor da perda. Um exemplo aqui é que o grupo, então, ele ajuda aquela mesma feiticeira lá do passado, sabe? Aquela do ritual, a resolver o seu próprio arco pessoal. No fim de tudo, então, ela recebe um diário do seu pai, com as páginas que ele nunca teve coragem de entregar a ela. Há uma dor para o jogador, rimou até, e há um fechamento de arco. O encerramento do arco do Samurai Jack é um exemplo bem foda disso. Samurai Jack é um desenho muito foda, tá ligado? Há peso, dor e uma certa poesia. Muito foda. Fechar bem o arco daquele jogador é tão importante quanto abrir bem esse mesmo arco. Os arcos pessoais dos jogadores, eles não quebram a campanha, eles a fortalecem, aproximam o grupo e criam vínculos que vão fazer com que os jogadores cresçam juntos, ou mesmo individualmente. Claramente tornam cada sessão ainda mais e mais humana. Histórias épicas acontecem quando o mundo e os personagens dos jogadores mudam juntos. E agora eu quero saber, você já criou arcos pessoais dos seus jogadores? Como foi? Qual foi a reação deles? O que eles fizeram? Eu quero ler, me inspirar e usar um pouco das suas ideias, quem sabe, para os meus jogadores. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!